E a gente vai falar de um assunto que tem dominado pelo menos o círculo da política nos últimos dias, nas últimas semanas, e tratando aí de um PL, né, de um projeto de lei, o chamado projeto de lei das fake news, né, e que está bem conhecido até pelo seu número, né, que é o projeto 2630/20, e que visa aí, e a gente já falou assim, de maneira até superficial aqui no radar, mas já demos algumas pinceladas, e que visa a normatização das redes sociais da internet no combate à produção de notícias falsas e de desinformação, né, que para quem acompanha aí também sabe que tem gerado uma preocupação no mundo todo, né? Não é só o Brasil que se debate para tentar estabelecer aí uma regulamentação e lei, né, daquilo que pode ou não ser adotado como forma de regular. Mas o desafio é regular sem censurar. E o Dr. Vitor Barreto, advogado, tem se debruçado assim, né, doutor? Cada vez que surge, ou que se depara com um vácuo na lei, surge todo um campo novo para a pesquisa do operador de direito, para a pesquisa do advogado, até para que se trabalhe nesse nicho especificamente e que se entenda melhor a possibilidade da gente ter uma legislação antenada com a modernidade. Só que a tecnologia corre muito mais rápido que a gente às vezes, né, doutor? E como é que o senhor tem visto esta situação, esse projeto de lei que é do senador Alessandro Vieira? Nos últimos dias falou-se que teriam-se os votos para votar, mas agora foi segurado, está lá concentrando as atenções não só do presidente da Câmara, do Arthur Lira, mas uma parcela da sociedade reagindo, dizendo que porque vão censurar as redes. Outros dizem não, nós temos até uma manifestação aí com mochilas ontem, simbolizando as 32 crianças que já morreram em ataques às escolas, muitos deles motivados por esse subterrâneo da internet. E como é que fica o advogado no meio disso, doutor, acompanhando a evolução do projeto? E o que o senhor pode dizer para nós? É censura, não é censura? Tem que regular, não tem? É muita pergunta, doutor, mas pode falar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Mar Azul. É um prazer estar aqui novamente para tratar sobre esse assunto tão delicado, né? Que vai falar um pouquinho aí sobre esse tema da PL da fake news ou da censura, como alguns falam, né? De fato, é um tema extremamente complexo, um tema delicado. É meio que para o legislador é começar do zero, né, doutor? Divide muitas opiniões, né? Esse projeto de lei, apesar dele ter sido amplamente discutido nessas últimas semanas, ele tramita já no Congresso Nacional aí há mais ou menos 2 anos, né? Porque o início dele se deu no Senado Federal em 2020. Esse projeto foi aprovado no Senado e foi remetido à Câmara dos Deputados para aprovação, uma vez que teve seu início lá no Senado Federal. É sempre importante passar pelas duas casas, né? Ocorre que na Câmara, né, houveram diversas alterações, né, nesse projeto, né, o que até ensejaria, caso fosse aprovado, uma nova remessa ao Senado Federal para uma nova aprovação. E isso começou, para a gente retratar bem essa questão, ali, na verdade, desde a época da campanha eleitoral, né, após também a posse do atual presidente, onde sempre houve a tratativa desse tema, né, que é a regulamentação da internet, digamos assim, né? Houve sempre uma preocupação muito grande com as informações lá contidas, né, publicadas por usuários, até de forma anônima ou pública, enfim. Sempre houve essa preocupação, essa intenção. Isso não é novidade para ninguém. Então o governo... Como tudo que mexe com a sociedade, né, doutor? Vai mexer, vai polemizar, né? É verdade. O governo já tinha sinalizado nesse sentido, até mesmo em épocas de campanha eleitoral. E o que aconteceu, de fato, foi que, nessas últimas semanas, o governo retomou essa pauta, né? E retomou, digamos, até com uma certa agressividade, entre aspas. Por que eu digo agressividade? Porque tudo foi direcionado para que as coisas ocorressem de forma mais rápida, né? Foi aprovado aí, então, um pedido de urgência, né, nessa tramitação desse projeto lá na Câmara dos Deputados. Isso enseja, né, nesse pedido de urgência, uma certa aceleração, né, para a votação, para a discussão desses temas.
e isso de fato ocorreu, né? Então, o projeto ele ficou em pauta na Câmara dos Deputados nessas últimas semanas. E aí, a partir de então, o que nós vimos foi uma discussão, né? O tema tomou as páginas de todos os jornais, né? Para que de fato fosse devidamente discutido. Interessante que numa situação específica, até, né, doutor, teve um deputado federal que, contrário ao projeto, que se valeu de uma fake news para se posicionar contrariamente, que é o Deltan Dallagnol. Ele disse que o projeto vai proibir a leitura da Bíblia, quer dizer, e não está isso no projeto em ponto nenhum, né? Quer dizer, ele ali abriu mão se valeu de uma fake news para, inclusive, fazer esse posicionamento. É né? claro que os políticos, na discussão desses temas, eles acabam... Isso é da retórica, né? É o jogo ali do trazem embate. Aquela retórica, o embate, tanto de um lado quanto de outro. Existe isso, né? É difícil a discussão de um tema técnico com a sociedade, com uma, digamos assim, com uma honestidade intelectual, focado especificamente só no que está exposto na lei. O pessoal traz isso para a narrativa, traz isso para o argumento ali, para tentar convencer as pessoas no apoio em relação ao projeto, né? Nós vimos também aí voltando para a linha do tempo, né, que eu acho que é importante a gente ressaltar, as plataformas, né, as Google, YouTube, Facebook, Grupo Meta, elas se manifestaram aí ao longo da semana, né, dentro das suas páginas, trazendo vários argumentos contra esse projeto de lei, né? Inclusive isso gerou até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, né, no sentido de determinar a retirada desse conteúdo para que Porque não era meio que uma defesa pura e simples, né, doutor? Meio que já era um direcionamento ao algoritmo, né? Também tem mais esse debate, né? Um lado diz que havia o direcionamento do algoritmo, o outro diz que não, né? De fato não havia, isso dependia muito do que você já acessou, do que você já consumiu de conteúdo, né? E aí, essa é uma outra polêmica relacionada a esse assunto. E, de fato, o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão, né, determinou, além da exclusão desse conteúdo, da remoção desse conteúdo, que a Polícia Federal ouvisse ali os diretores dessas empresas, dessas grandes plataformas aqui no Brasil, né? E aí, dentro desses contornos, a questão da censura tomou uma voz muito grande, né? A sociedade começou a se direcionar, isso eu relato isso. É claro que a gente não sabe o que a sociedade, de modo geral, decidiria sobre o tema, mas tem uma pesquisa lá na Câmara dos Deputados que aponta que grande maioria é contra esse projeto de lei, mais ou menos 1 milhão de pessoas, mas a gente sabe que tem 1 milhão de pessoas que votaram ao total e a maioria é contra o projeto de lei, mas a gente sabe que também há bastante gente a favor, né? E aí, qual que é a questão, né? O que o projeto de lei traz? Basicamente, a regulamentação da internet, a tentativa do combate à fake news. Só que... Como eu citei, doutor, aí o CDE, por exemplo, Europa, Austrália, todos também discutindo isso por conta desse... porque a gente sabe que uma grande parte dos que se posicionam contrários, eles estão aí posicionados também ideologicamente nos extremos da direita, vamos dizer. Seria a extrema-direita que é mais contra esse projeto, né? E isso acaba despertando preocupação no mundo todo. Existem vários países aí afora também tratando sobre esse tema, alguns de uma forma um pouco diferente do que é tratado, mas de fato o que eu gosto de ressaltar é que o projeto tem tanto coisas que são ótimas, que são consenso entre todas as partes, né? Seja do lado da esquerda ou da direita, mas também tem algumas coisas que são extremamente polêmicas, né? Ou seja, tem muita aresta para ser aparada ainda, né, doutor? Exatamente. Fato é que o projeto seria votado ali nessa semana, mas o governo sentiu que não teria maioria para sua aprovação, né? Até porque foi feito tudo com muita urgência, então ocasionou de não haver possibilidade de formar essa maioria. Foi optado então por retirar esse projeto de pauta, né, e colocar novamente quando sentisse, para colocar novamente quando eles sentirem que há realmente uma maioria para sua aprovação. Mas vamos lá, o que o projeto de lei trata, né? Acho que isso é uma questão importante, as pessoas têm dúvida em casa, porque vão falar a pele da fake news para comentar a fake news, o outro lado é a pele da censura, mas o que de fato diz o projeto de lei 2630, né? Isso que é uma questão essencial para a gente discutir. E que foi o início da nossa conversa, justamente o senhor se debruçando sobre essa nova tipificação e a proposta, porque
para saber falar, tem que repassar ele como um todo, né, doutor? É verdade. Eu preparei alguns... Mesmo com essas emendas recentes, com essas, não sei se emendas, mas as alterações que já foram inseridas depois que ele retorna para a Câmara. Exatamente. E estão sendo ainda inseridas, muita coisa ainda pode mudar. Como ressaltei, existem alguns pontos em que as duas partes concordam, Sim. mas existem alguns pontos que são extremamente polêmicos. Por exemplo, alguns pontos que são mais, digamos, pacíficos, né? A vedação de contas falsas ou robôs como um dos objetivos dos provedores, né? E também mecanismos de identificação de usuário no uso da plataforma. Sim. Né? Até porque a nossa Constituição, ela permite que todo mundo se manifeste livremente, vedado o anonimato. E a gente sabe que hoje é muito fácil criar uma conta ali nas redes sociais, né? De forma até sair anônima. postando, né? Seja, você não vincula um documento seu, né? E aí botar qualquer nome, né? Alguma coisa anônima e sair falando qualquer coisa na internet, nas redes sociais, né? Então, o projeto traz esse escopo de vedar esse anonimato. E talvez o que mais favoreça, de certa forma, essa internet profunda, onde realmente circulam essas teses de ódio, de misoginia, extermínio de judeus, público LGBT, mulheres, negros, é justamente fomentado pela facilidade do anonimato, né? Então esse é um ponto que meio que se concorda, né? Com certeza. Filtrar melhor isso e chegar nas pessoas que postam esse tipo de horror, né? Com certeza. Hoje até, mesmo sem esse projeto de lei, essas plataformas já possuem lá várias políticas internas para combater esse tipo de coisa, né? E é importante ressaltar que mesmo sem esse projeto de lei de combate à fake news, hoje, esse tipo de conduta, né, que você ressaltou, ela é crime, né? E além disso, ela também pode gerar uma reparação civil por calúnia, injúria, difamação. Está se falando muito nessa última semana, é meio que uma máxima, né, doutor? O que não pode na vida real também não pode na vida digital, né? No universo digital, né? Internet não é terra de ninguém. Não é terra de ninguém, né? Não deveria, pelo menos. Se alguém me ofender nas redes sociais, eu posso entrar com uma ação civil, pedindo danos morais e exclusão daquele conteúdo, né, por injúria, difamação, né? Então existe já esse contexto, né, calúnia, injúria e difamação, ou até mesmo entrar com uma ação criminal, né, imputando lá aquela pessoa que me ofendeu a alguns desses crimes. Então hoje a internet já não é terra de ninguém, eu já tenho mecanismos jurídicos para combater. Tem um ponto de partida aí, né? Exatamente. E aí, outra questão, aí vamos para os temas polêmicos que traz esse projeto de lei, porque identificar usuários, né, evitar anonimato, evitar esses robôs que às vezes disseminam conteúdo, isso é uma questão mais pacífica, né? Agora tem algumas questões que são extremamente polêmicas, né? Por exemplo, tem uma partezinha do projeto de lei que traz a obrigação de remunerar os meios jornalísticos, né? Os grandes veículos de comunicação, os veículos de comunicação jornalísticos que trazem esse conteúdo, né? Quanto os seus conteúdos forem vinculados nas redes. Né? Então, vamos lá, teve uma grande plataforma que vinculou o seu conteúdo. Né? Eu preciso pagar para aquele jornal um determinado valor. É claro que a mídia tem um interesse em relação a esse ponto do projeto, né? Até porque as empresas de informação também são empresas comerciais. Né? Exatamente, tem lucro em relação àquele conteúdo, né? E aí tem uma parte do projeto que prevê esse pagamento. Além disso, essa lei não se aplica aos políticos. Então, a eles ainda cabe a imunidade parlamentar de, nas redes sociais, falarem ali a sua opinião de forma livre, 100% livre, digamos assim. Claro que também tem algumas questões ali que têm os seus limites, né? Além disso, aí acho que essa é uma questão mais polêmica desse projeto, que é a criação de um conselho de transparência. Esse conselho de transparência vai ter a responsabilidade de realizar estudos, pareceres e recomendações sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Ele vai ser formado com vários membros de diversos órgãos de governo, né? E por que ele é tão transparente? Por que ele é tão polêmico, né? Porque ele de fato vai existir como um conselho, né? E ele é que vai estabelecer diretrizes, isso vai ser regulamentado ainda, segundo a lei, vai estabelecer diretrizes do que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, né? Então isso para as pessoas acaba trazendo uma sensação de medo,
né, de voltar para aquela situação de censura, onde você, isso você pode dizer, isso você não pode dizer. O governo alega que não, que esse conselho vai servir justamente para trazer ali alguns apontamentos relacionados a coisas que realmente não podem ser publicadas nas redes sociais, né, porque ou é fake news ou vai ofender alguém. Né? Isso é um assunto extremamente polêmico. Como eu disse para o senhor, é um terreno aí bem... E posso afirmar que é um dos assuntos mais polêmicos ali desse projeto de lei. E para finalizar aqui as questões polêmicas, tem também a possibilidade de responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que lá é publicado, né? Que vai desde uma advertência até uma multa que pode chegar a 50 milhões. Hoje, se você publicar um conteúdo numa plataforma digital, a plataforma não é responsabilizada por isso. Somente se ela não excluir aquele conteúdo em caso de decisão judicial. Se ela não obedecer a decisão judicial para exclusão, conforme prevê o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Doutor, a gente está com o nosso tempinho aqui já na estica, mas eu acredito que o senhor acompanha diariamente, é do seu interesse, da sua área afim no próprio direito, né? E eu queria combinar com o senhor de seu retorno assim que essa situação, que esse terreno movediço não for mais tão movediço assim, que a coisa se delinear melhor, doutor, para justamente continuar o nosso assunto e continuar contribuindo para que o público em casa possa realmente formar a sua opinião, né? E ter uma ideia melhor daquilo e da complexidade daquilo que a matéria trata e dos rumos que isso vai tomar. Claro, até porque o Supremo Tribunal Federal, embora o projeto de lei tenha sido retirado de pauta, trouxe para discussão, quem sabe no momento próximo, um tema que vai tratar justamente sobre a regulamentação da internet. Então, acho que falaremos sobre esse assunto em breve. Agradeço a atenção de vocês. Eu agradeço, viu, doutor? E todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo. Novamente com a gente.